Física do desafio da Faculdade Barreiros. Nunca desista dos seus sonhos. Vamos à resolução da primeira questão. A primeira questão trata das qualidades fisiológicas do som: intensidade, altura ou tom, timbre. Então, foi apresentado um gráfico onde mostra a intensidade quando a gente classifica em som forte e som fraco, em função da frequência. Essa curva mostra o limiar da audição, ou seja, abaixo dela nós não conseguimos ouvir. Então, a pergunta se refere: considerando as informações do gráfico, é correto afirmar que? Resposta correta, pessoal. Alternativa A. Na faixa de 2.000 a 5.000 Hz, como vocês podem ver no gráfico apresentado para vocês, nós temos o limiar da audição mais baixo aqui nessa curva. Resposta A. Beleza? Agora, nós vamos comentar a segunda questão de Física do desafio da Faculdade Barreiros. Uma questão que trata da primeira lei de Newton, o princípio da inércia. É preciso tomar cuidado com essa questão, porque esse conceito ficou errado durante 2.000 anos, até que o nosso Galileu resolveu contestar as ideias do Aristóteles. Então, a primeira lei de Newton: o corpo tem a tendência de manter o estado que tem, de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme. A resposta correta da questão 2 da prova de Física é a alternativa E. Apresentará movimento retilíneo e uniforme. Beleza, pessoal? Valeu! Olá, pessoal. Agora a questão número 3 da prova de Física. É um gráfico da posição em metros em função do tempo em segundos, conforme vocês podem ver aí no gráfico apresentado. Observando esse gráfico, nós vemos que nós vamos sair da origem dos espaços no marco zero, no instante t0 igual a 0. Para a posição 100 metros, de acordo com o gráfico, ele está no instante 100 segundos. Então ele deslocou no sentido da trajetória e chegou aqui no instante 100 segundos. Ó. No tempo 200 segundos, de acordo com o gráfico, ele continua na posição 100. No tempo 300, ele continua na posição 100. Ou seja, do instante 100 segundos até o instante 300 segundos, ele ficou em repouso. Ó, o instante T2, 300 segundos. De 100 segundos a 300 segundos, ele não mudou a posição. A posição dele continua sendo 100 metros. Então ele ficou em repouso. Depois, de 300 a 400 segundos, ele está saindo da posição 100 e retornando à posição 80. Então ele encerra o movimento dele aqui no tempo 3 igual a 400 segundos na posição 80 metros. Então vejam bem, esse foi o deslocamento dele. E a distância total percorrida, ele andou 100 metros. Depois ele andou da posição 100 até a posição 80. Então ele andou mais 20 metros. Então ele teve uma distância percorrida de 120 metros. Esse é o conceito de distância. Tudo que ele andou. E o deslocamento é só a posição final e a posição inicial.
Então ele se deslocou 80 metros e percorreu uma distância de 120 metros. A resposta correta para essa questão, alternativa C. A distância total percorrida nos 400 segundos foi de 120 metros. Espero que vocês tenham acertado essa questão. Beleza, pessoal? Olá, pessoal. Vamos agora à resolução da quarta questão da prova de física. Um gráfico também da velocidade do móvel A e da velocidade do móvel B em função do tempo. Uma questão também muito cobrada nos vestibulares, onde nós vamos lembrar da nossa pequena Eva. Olha lá, Eva, espaço, velocidade, aceleração. Quando eu tenho um gráfico da aceleração contra o tempo, se eu acho a área, eu obtenho a velocidade. Num gráfico de velocidade contra o tempo, se eu acho a área, eu obtenho o espaço. A pergunta é a diferença entre as distâncias percorridas pelos dois móveis nos 30 segundos. Então, como eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo para o móvel A e um gráfico da velocidade em função do tempo para o móvel B, eu vou achar a área sob a curva. Ó, que no nosso caso aqui, a figura geométrica é um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. O espaço percorrido pelo móvel A, base 30 vezes altura 12 dividido por 2. Ou seja, a variação do espaço do móvel A foi de 180 metros. O móvel B, a figura geométrica é um trapézio, ó, um triângulo mais um retângulo. Essa área aqui, lembrando sempre que é a área debaixo da linha cheia. Onde é tracejado, eu não vou calcular a área. A área do trapézio, base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Ou simplesmente a área do triângulo mais a área do retângulo. O delta SB ficaria base maior 30 mais a base menor, é essa distância aqui, ó, que vai de 15 a 30. Então a base menor 15 vezes a altura 8 dividido por 2. Então o espaço percorrido por B, 45 vezes 4, 180 metros. Olha, pessoal, o móvel A percorreu 180 metros em 30 segundos. O móvel B, em 30 segundos, também percorreu 180 metros. Como a pergunta é a diferença entre as distâncias percorridas, resposta correta, alternativa A. Os dois percorreram a mesma distância, a diferença é 0. Certinho, pessoal? Vamos agora à resolução da última questão da prova de física. Olá, pessoal. Então, última questão da prova de física, uma questão que envolve a conversão entre duas escalas. Uma escala adotada aqui no Brasil, a escala Celsius, e a outra escala adotada normalmente em países de língua inglesa, que é o Fahrenheit, né? Então, ele diz assim: em dado momento, a temperatura registrada num termômetro em Fahrenheit era a mesma na Celsius. Essa temperatura é de... Bom, pessoal,
ele já deu uma grande dica na resolução. Ele está falando que a Celsius é igual a Fahrenheit, a mesma temperatura. Então, eu posso colocar X aqui e X aqui. Eu posso colocar F aqui e F aqui, C aqui e C aqui, e vou determinar essa temperatura, porque ela tem o mesmo valor. Então, vamos fazer, ó, X sobre 5 é igual a X menos 32 sobre 9. Multiplicando em cruz, 9x é igual a 5 que multiplica x menos 32. Vou aplicar a distributiva aqui. 9x é igual a 5x menos 160. 9x menos 5x é igual a menos 160. 4x é igual a menos 160. X é igual a menos 160 dividido por 4. X é igual a menos 40. Então, essa temperatura seria de menos 40 graus Celsius ou de menos 40 graus Fahrenheit. Então, se eu tiver num ambiente em que a temperatura desse lugar é de menos 40 graus Celsius e eu tiver um termômetro também graduado em Fahrenheit, ele também estaria indicando menos 40. Então, é a mesma leitura nos dois termômetros. Beleza, pessoal? Abraço, boa sorte. Espero que tenham ido bem na prova de física aí.